Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Repito outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico, as 10 medidas anticorrupção. O meu convidado de hoje é Dr. Ricardo Arce, que é advogado, mestre em Direito Tributário, americano pela Universidade de Washington, em Seattle. Bem-vindo, doutor Ricardo. Doutor Martim, obrigado por me ter aqui novamente no seu programa, um prazer estar aqui. A alegria toda minha aqui de receber um jovem talentoso, um jovem advogado talentoso. Obrigado. Para mim você é jovem, eu não sei se para os jovens você é jovem, mas para mim você é jovem, então isso é um elogio. Doutor. Obrigado pelo Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Vamos começar, doutor Ricardo, com essa questão, as 10 medidas contra a corrupção. O Ministério Público propôs 10 medidas contra a corrupção. Dá um apanhado para o que o senhor poderia dizer, em síntese, para posicionar o pessoal de casa, o que seriam essas 10 medidas contra a corrupção? Olha, doutor Martim, é importante frisar que essas 10 medidas elas vêm num momento de grande comoção, as operações aí que foram desencadeadas aí desde o ano de 2014, então essas 10 medidas vêm com essa bagagem, com esse histórico, para buscar atenuar questões de corrupção. Elas tratam, são 10 medidas bem pontuais, elas não têm um cunho genérico, elas buscam, por exemplo, a transparência e integridade da administração pública, busca também a criminalização do enriquecimento ilícito, ainda que não seja verificado o ato corruptivo, mas do ponto de vista da classe advocatícia, e aí não é uma crítica, mas é um ponto a ser verificado, é que ela mexe com questões muito sensíveis do Código Penal e principalmente do Código de Processo Penal. Por exemplo, uma das alterações creio que a 8ª medida, salvo engano, de versar sobre o habeas corpus. Eu não sei qual é a magnitude, não sei se isso pode passar realmente na Câmara, no Congresso, mas uma versação sobre o habeas corpus, que é o instrumento final de proteção do cidadão da liberdade individual, é preocupante e acredito que o tema, né, se coloca ainda como mais premente em função da uma atenção da sociedade de uma forma sistêmica para essas 10 medidas. Nós temos 10 medidas, de um lado, que se comprometem a combater a corrupção. De outro lado, nós temos uma sociedade que clama fim disso aí. O que interessa mais, na sua opinião? O que vai afetar mais? O combate à corrupção, mesmo relativizando medidas e garantias individuais, como o fim do habeas corpus e outras medidas, ou o combate à corrupção? O que prevalece? Os interesses individuais, os direitos e garantias individuais, ou os interesses coletivos? Olha, doutora Martim, a pergunta é muito pertinente, muito relevante e, ao mesmo tempo, muito sensível. Eu digo isso porque, obviamente, eu não sou nenhum advogado, ninguém é a favor da corrupção. Claro. Por outro lado, a corrupção da forma instalada hoje, né, que nós vemos e que é televisionado, ela responde, talvez, por uma margem muito pequena do que é o sistema carcerário brasileiro. Uma alteração no Código de Processo Penal, uma alteração, ainda que não seja a finalização do habeas corpus, mas que seja uma alteração no sistema do habeas corpus, ela impacta todo um sistema carcerário, todo o sistema de administração de justiça brasileiro. Não sei o que é mais importante nesse momento. Talvez eu, opinião pessoal, preferiria buscar uma outra medida de endereçamento ao combate à corrupção e salvaguardar os direitos individuais. Não é uma questão de garantismo, de ser um garantista, mas eu entendo que o Estado Democrático de Direito está pautado em cima da garantia individual.
Se nós tirarmos essa proteção, o particular, o cidadão, ele começa a perder as ferramentas, ele perde a instrumentalização para buscar uma forma de se contrapor ao Estado. E isso eu acho, isso na minha opinião é o mais relevante do pacote. Mas, na sua opinião, o mais relevante do pacote seria o fim do habeas corpus ou há outras medidas tão duras quanto o fim do habeas corpus? Ou no seu conjunto é? Olha, não, existem outras medidas, por exemplo, a questão do confisco, o perdimento, a questão do habeas corpus é uma questão relevante, a questão do confisco e perdimento, a questão da a punição do enriquecimento ilícito sem a verificação do ato corruptivo. A inversão do ônus da prova também. Olha, a questão da própria da ação da autoridade policial ou do próprio Ministério Público Federal, que, novamente, tem excelentes profissionais, aqui a questão não é um ataque à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, de forma alguma. Mas nós partimos de um princípio constitucional do indubio pro réu. Isso não pode ser flexibilizado, porque se nós flexibilizarmos essas questões, por exemplo, você apenar o enriquecimento ilícito sem que haja a identificação do ato de corrupção, você... Mas vamos explicar direitinho, claro. Que medida é essa? Me explica Essa medida do enriquecimento, da punição do enriquecimento ilícito funciona da seguinte forma. Ainda que o ato de corrupção não seja identificado por completo, se houver uma diferença patrimonial de origem ilícita e o que foi apurado, haveria então um enriquecimento ilícito sobre o qual, em tese, incidiria uma pena, que é daí a alteração do Código Penal. Não precisa mais ter a materialidade, não precisa... Você começa a flexibilizar o conceito de autoria. Autoria não, mas a materialidade de que, olha, porque nós partimos de um princípio de que não existe crime sem pena. Mas nesse caso vai existir. Agora vai existir, só que você não existe a materialidade do crime de corrupção que você tenta combater. Então, esse tipo de flexibilização do Código e do Código de Processo Penal, para mim, é algo que demanda muita atenção. Não basta... Porque uma alteração, qualquer que seja, no Código Penal de 1940, é muito relevante. No Código de Processo Penal, também é muito relevante. E eu não estou falando isso como advogado, estou falando isso como parte do sistema de administração de justiça, que é importante salvaguardar determinados interesses, não determinados interesses, mas os interesses individuais de uma forma ampla, sistêmica. Uma outra questão é a alteração do prazo prescricional. Eu concordo, realmente o sistema recursal no Código de Processo Penal talvez abra aí uma brecha para que seja utilizado de uma forma não tão coerente. Então, existem pontos que eu acho relevantes e outros não. Deixa eu só fazer uma... Claro. Você deu uma dica, deu uma brecha, eu gostaria de falar algo, fazer uma pergunta, Claro. Na verdade, não é nem fazer uma colocação, fazer uma pergunta que diz respeito exatamente ao prazo prescricional, recursal. Agora, querem aumentar os prazos prescricionais, querem acabar com os recursos, minimizá-los, diminuí-los, enfim. Mas não seria também parte, transferência da ineficiência, não dá como falar, ineficiência do sistema processual para a parte? Ou seja, o judiciário não funciona, porque também tem responsabilidade, porque não tem verba, ou a verba é gerida de tal forma a não fazer com que os processos andem. Há toda uma morosidade no Poder Judiciário que também é culpa dele, também pode se atribuir a culpa dele. Agora, transferir isso para a parte, é correto isso? Olha, doutor Martim, esse ponto é um ponto áspero aí na forma com que a justiça brasileira foi se desenvolver, se equipando com os seus recursos. Eu acredito ser muito delicado você fazer essa transferência de alocação financeira de um ente para o outro, porque, em tese, o poder de polícia é exclusivo do Estado. Quando o Estado transfere a possibilidade, uma tentativa do Estado de diminuir a forma com que o particular intervém nessas questões, eu acabei me perdendo um pouquinho no raciocínio, mas o essencial é o seguinte, respondendo a sua pergunta, para não divagar muito,
Eu acredito que não. A ineficiência do Estado não pode ser transferida para o particular de alguma forma. O poder de polícia é do Estado. O Estado tem o dever de administrar a justiça e administrar os recursos e dar andamento nos recursos e investigações da forma mais rápida possível. Chegaram 2 perguntas aqui, quando Vamos nós lá. estamos falando. Uma é do Igor Vieira, bem-vindo, Igor Vieira. O Igor Vieira é de Santana, está um pouco distante de nós aqui, mas ele pergunta, na sua opinião, a Operação Lava Jato deve terminar ou deve prosseguir indefinidamente, prendendo todos os corruptos do país? Olha, eu não sou a favor, Igor, obrigado pela sua pergunta é muito interessante. Eu não sou a favor de nenhuma interferência de qualquer ente que seja pautado no sistema dos 3 poderes. Eu não acredito que deve haver nenhuma interferência entre o poder político, no judiciário, ou no poder legislativo, no poder executivo, de qualquer forma. Então, ao meu ver, a operação ela deve sim caminhar da forma com que ela tem que caminhar. O momento que não houver mais provas e indícios que não deem mais guarida para que ela continue, ela para. Mas enquanto houver, né, que continuem trabalhando. Tem outra pergunta do Jaime, bem-vindo, Jaime Jardim Bonfilhão. Eu estava com saudade que eu deixei gravado os programas, não estava faz um mês. Jaime é recorrente nas nossas perguntas. Né? Bem-vindo, Jaime, estava com saudade de você. Jaime, ele pergunta, o crime de corrupção não pressupõe o corrompido e o corruptor? Jaime, excelente pergunta, como sempre. Obrigado. O Jaime é afiado, né? Pela sua participação. Sim. Esse é um dos pontos, talvez, que já caminhando mais por uma vertente mais econômica da forma de atuação do ente corruptor. E, claro, não diria que a oportunidade a ocasião faz ali a oportunidade, que talvez não seja adequado, mas um sistema em que a corrupção seja tolerada, isso cria oportunidades e uma aceitação pelos corruptores e corrompidos para que isso aconteça de uma forma mais recorrente. Tem mais uma pergunta, nós temos mais um minuto, vamos esgotar nessa pergunta da Jaqueline, do bairro Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Bem-vinda, Jaqueline. E ela pergunta, a gente já falou isso, mas vamos ser mais incisivos. O fim do habeas corpus é uma das 10 medidas propostas pelo Ministério Público. O senhor, como advogado, concorda com o fim do habeas corpus? De forma alguma. Eu vejo que o habeas corpus em última análise, a ferramenta maior seria quase que um superpoder, uma super ferramenta para o cidadão se contrapor a posição de poder de polícia do Estado e de forma a garantir a sua liberdade, os seus direitos individuais. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV.
Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Ricardo Arce. Dr. Ricardo Arce é advogado e está falando sobre as 10 medidas do Ministério Público anticorrupção. E no intervalo chegou uma pergunta aqui, vamos falar uma pergunta meio do Rodrigo, do Centro de São Paulo. O Rodrigo exagerou um pouco aqui, mas vamos em termos... Vamos lá. Vamos lá. Ele fala, os jornais de hoje disseram que Hugo Chávez recebeu dinheiro do PT, ou vice-versa. Será que agora o Lula vai para a cadeia? Olha, Rodrigo, eu gosto de evitar as conclusões tomadas aí no momento mais caloroso das questões. Se o ex-presidente Lula houver, de novo, indício de autoria e materialidade que façam o juiz de direito, qualquer que seja ele, seja um juiz federal, nem entrando na discussão do foro do ex-presidente, mas se houver indício de autoria e materialidade, assim como seria aplicado a lei para qualquer um, eu acredito que a lei tem que ser aplicada para ele também da mesma forma. Assim como foi aplicada já inúmeras vezes para os presidentes de empreiteiras, outros políticos, não vejo por que diferenciar por um peso diferente para o ex-presidente Lula de alguma forma. Não obstante alguém ter ou não ter simpatia por ele, o fato é que a lei deve ser aplicada. Com certeza. Se infelizmente, minha opinião, se infelizmente ele cometeu algum crime, ele deve Exatamente, deve se ele transgrediu, seja em que momento for... Espero que ele não tenha feito isso, mas claro. Eu desejo que não, né? Mas se for, paciência, né? Tem que ser investigado e apurado, né? O Joaquim é do bairro da Penha, e ele pergunta, as 10 medidas contra a corrupção prevê um fim do Partido dos Trabalhadores? O pessoal tá Mas afiado. lembrando, Joaquim, excelente a sua pergunta, não em função da questão da identificação, da identidade com o partido, mas uma das medidas é a responsabilização objetiva dos partidos políticos. Isso é importante, né? Essa é uma medida importante. Independente do partido. Independente do partido, e aqui não é nenhum foco a qualquer partido. Aqui no programa nós não temos nenhum tipo de agenda política, eu não tenho nenhum tipo de agenda política. Mais uma das medidas oferecidas pelo Ministério Público é que haja responsabilização objetiva dos partidos políticos, o que em tese tornaria a vinculação, a proximidade do particular com o partido político menos recorrente. As relações aí que nós temos são relações pouco republicanas, né, para usar uma palavra da moda, né? Relações republicanas. Tem esses anos todos aí, tem se revelado pouco republicano. E tem outra pergunta que é do Mário é da Lapa. O Mário está mais perto da gente aqui. Bem-vindo, Mário. E ele pergunta, será que a Polícia Federal se opõe às novas delações premiadas da Lava Jato porque estão chegando muito perto do Temer? Olha, cada pergunta embaraçosa. Olha, esse tema, a gente já imaginava que esse tema muito espinhoso, bastante áspero. Mário, obrigado pela sua pergunta. Olha, eu, novamente, como respondi anteriormente, acredito que as instituições elas têm que trabalhar, seja de que forma for e da onde elas cheguem, elas devem chegar. A questão da delação premiada, na verdade, o termo colaboração premiada, ela é realmente um castelo de cartas. Conforme um vai fazendo, vai ganhando mais fricção política e mais fricção para negociar individualmente sua pena, a tendência é que as colaborações elas aumentem no curso do tempo, né? E tendo em conta que as relações pouco republicanas de alguns políticos aqui, ou da maioria deles, né? Ocorreram a vida toda, né?
Então, né, por muitos e muitos anos, a tendência é que chegue aí, né, incomode aí alguns de nossos líderes aí nos diferentes entes federados, né? olha, chegou uma pergunta do Gilberto Interlagos, bem-vindo. O Gilberto, ele faz uma pergunta que é interessante se a gente olhar de uma certa forma. Vou fazer, hoje o pessoal está aqui meio provocativo, mas eu vou fazer. O senhor acha que quem roubou as crianças, os velhos, as mulheres, tem direitos? Acho que isso é interessante, né? Como é que é o nome do... Gilberto. Gilberto, obrigado pela sua pergunta. Eu vou pegar por um viés, sua pergunta é muito interessante, mas olhando por um viés em que a atuação do sistema econômico com o sistema político acaba por impactar o sistema social. No Brasil, o sistema da livre concorrência ele foi prejudicado ao longo dos anos em função dessa proximidade, desse chamado, que poderia ser chamado de capitalismo de compadrio. O que isso acaba acontecendo? No final das contas, quem responde, quem paga a conta é o contribuinte, e isso vai afetando realmente o sistema de saúde, o sistema educacional, o sistema previdenciário. Isso é uma verdade. Por que a corrupção ela é uma coisa, ela é tão perversa? Exatamente por isso, porque ela corrói o sistema, drenando o fluxo de dinheiro que deveria ser aplicado em um lugar e não foi aplicado naquele lugar. Está no bolso de algum ente particular ou no bolso de algum ente público. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Gilberto, mas eu entendo que a corrupção ela deve acabar exatamente para preservar os interesses das crianças, dos Mas idosos. devem ser preservados os direitos também, né? Mesmo a pessoa ser acusada. Do outro ponto, no outro espectro, a gente tem... É o que eu penso, não sei. Exatamente, eu concordo. Eu, como advogado, no outro espectro da questão, nós temos os direitos e garantias individuais. Então, se numa ponta nós não podemos esquecer do sistema social, das crianças e do sistema previdenciário, no outro lado, nós não podemos, por exemplo, permitir que haja alguma versação sobre o habeas corpus. A gente não pode permitir que haja alguma alteração no Código de Processo Penal que de alguma forma impacte nos direitos individuais de cada cidadão. Pode não ser você, mas pode ser algum conhecido seu, algum parente seu, A sociedade como um todo. A sociedade como um todo, nós somos todos interligados, né? Uma pergunta que eu queria fazer, uma pergunta voltando aqui para a nossa pauta, continue mandando suas perguntas, lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Uma das inovações trazidas pelo pacote anticorrupção que me chama muito a atenção é o chamado teste de integridade. Importante. O que vem a ser o teste de integridade e quais são suas observações críticas em relação a ele? Olha, o teste de integridade, ele está contido na primeira medida, no que é sugerida como a primeira proposta de combate à corrupção, em que seria uma ferramenta utilizada pela administração pública para verificar se o funcionário público, de certa forma, seria tendencioso ou acabaria compactuando com um ilícito ou a corrupção, de uma forma geral. Eu tenho uma certa resistência em compactuar com, não chamaria de cama de gato, obviamente, mas você proporcionar um sistema de verificação em que o funcionário público é constantemente vigiado ou ele é direcionado a responder determinados testes de integridade para verificar se ele corrompe ou não corrompe, para isso existe o processo administrativo para apurar esse tipo de conduta. Não sou a favor eu pessoalmente não sou a favor de criar um sistema que busque culpados dentro de um sistema, de uma questão que é sistêmica, ela não é pontual. É quase como que falar que seria como dizer que o funcionário que corrompeu em determinada empresa privada, ele não tinha nenhuma gerência dos
dos seus supervisores, dos seus diretores, seria quase que romântico, seria até ingênuo nós pensarmos que isso pode acontecer, entendeu? Vamos chamar essas pessoas que vão fazer o teste de integridade, não os que vão sofrer, mas vamos chamar, dá um nome, controladores. Tá, um auditor, né? Um auditor, vão fazer o controle. Quem vai, nesse caso minha pergunta é bastante objetiva, e quem controla os controladores? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu imaginaria que a própria administração pública, então seria a administração pública controlando a própria administração pública. Mas no termo final, não vai ter quem controle. Vai ter no final, não vai ter quem controle. Acho que existe essa função com o Tribunal de Contas. Os tribunais de contas, eles existem para isso, seja o Tribunal de Contas da União, seja o Tribunal de Contas do Estado. A própria Controladoria Geral da União, a própria Controladoria Geral do Estado, eles funcionam. É atribuição deles, é prerrogativa deles fazer esse tipo de verificação. Então, você ter um auditor designado para verificar se num teste o ente público poderia ou não poderia, porque é complexa essa discussão e a própria medida anticorrupção, porque no sistema legal você não pode partir de premissas ou de achismos. O princípio da prova, ele é um pressuposto, ele é um paradigma do sistema jurídico, é um paradigma do sistema legal. Mas na medida que você... por que eu digo isso? Claro. É uma preocupação. Porque na medida que você exerce um determinado... Você põe à prova, eu ponho você à prova. Eu posso também estar negociando com você uma facilidade. Claro. Eu posso ser um agente corruptor, de verdade. Eu falo, eu vou te fazer uma cilada, te faço uma cilada e vou cobrar um pedágio para fazer. Porque o poder absoluto sempre tem corrupção. Não há uma ditadura no mundo que não seja corrupta. Não existe isso. É verdade. Não existe. Isso é um sonho que não existe. É o sonho daquele pessoal que posta no Facebook, volta dos militares, volta da ditadura constitucional. Isso é um horror. Você fica... uma concepção equivocada da realidade. Achando que a ditadura não tinha corrupção, que era um paraíso. Claro, só mataram meia dúzia de comunistas. Os comunistas que não são contra isso. Eu sou pós período da ditadura, mas as pessoas que acreditam que a ditadura ou que qualquer sistema totalitário seja um sistema eficiente, é a percepção talvez, não obtusa, mas eu diria que é uma comoção, é quase que um apelo psicológico, emocional para a mudança de um sistema que realmente tem problemas, que nenhum Estado democrático de direito é perfeito. Mas ele tem pesos e contrapesos exatamente para que as garantias individuais elas imperem no final. E isso é importante que fique claro. Doutor Ricardo, nós estamos aqui nos 2 minutos finais. Eu agradeço primeiramente, agradeço a sua presença. É um prazer estar aqui, doutor. Eu gostaria de ver suas considerações finais. Um resumo aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa. Sempre questões importantes, pertinentes e calorosas aí no debate. Eu, como advogado e de uma perspectiva pessoal, eu entendo que a corrupção ela acaba por impactar no livre mercado. Eu, como sou um defensor do livre mercado, entendo que o sistema da concorrência ele é importantíssimo para que as empresas tenham maior eficiência e o consumidor realmente tenha um preço justo por aquele serviço ou produto que ele compra. O sistema corrupto ele acaba por propiciar formas de afetar no livre mercado. Então, aí fazendo um paralelo aí com o pensamento de Adam Smith na Riqueza das Nações, que ele determina, por pressuposto que a concorrência é uma ferramenta importante para controle de preços e como iniciativa de mercado, eu entendo que a corrupção, ao impactar nesse sistema de livre mercado, ele acaba impactando de uma forma generalizada no sistema social e no sistema econômico e no bolso do cidadão, no final das contas. Doutor Ricardo, chegaram mais 3 perguntas. Topa fazer um bate-bola aqui rapidinho? Vamos lá, vamos bate-bola. Vamos lá, Marcos Pereira Jardim, bem-vindo, Marcos. Para não deixar de responder ao Marcos, fala. Várias em delações premiadas já citaram inúmeras vezes o famoso metrô de São Paulo e também as obras do Rodoanel. Claro. Por que será que nossa empresa tem tanto carinho pelo governo do nosso estado?
Eu não Olha, sei. isso é uma pergunta, seria pergunta- pura especulação É. aqui, a gente evita entrar. Marcos, obrigado pela sua pergunta, mas assim, especulações ou rumores são difíceis de ser endereçados. Teria que ver essa empresa que tem carinho, né? Pegar o fato concreto, senão a gente vai... Então, cara- a gente tenta não trabalhar com nenhum tipo de especulação ou rumor. Vamos ficar de olho nisso, né? Vamos, é um importante ponto, né? Isso. A Fátima, do Centro de São Paulo, bem-vinda, Fátima. Ela fala, quem desvia verba de merenda escolar não está cometendo um crime hediondo? Essa é a outra pergunta. Essa é uma outra pergunta, inclusive, Fátima, obrigado pela sua pergunta. Essa também é uma das medidas também, eu acho que eu esqueci de falar aqui, fui cometendo me empolgando contra as questões, mas é a conversão do crime de corrupção em crime hediondo. É difícil avaliar, eu acho que seria necessária uma verificação de toda a sociedade, e se a sociedade como um todo entende que, por exemplo, a corrupção com merenda escolar, que realmente é uma coisa horrorosa. É deplorável É isso. deplorável, não tem como ninguém compactuar com isso, ninguém concordar com isso, é realmente deprimente, mas, de novo, o sistema político ele parte de uma motivação e uma validação da sociedade. Se isso for necessário, que seja assim. Vamos lá. Miguel de Moema, a última. No governo militar, o habeas corpus foi extinto. E aí ficou configurada uma ditadura. É verdade. Foi o AI-5 que acabou com as garantias. Agora, nesse tempo de democracia, o Ministério Público propõe o fim do habeas corpus. Como poderemos definir o sistema político do Brasil? Hoje não, eu gostei da pergunta. Foi um silogismo. Olha, isso aí. Em tese, nós estaremos num sistema neoliberal, talvez de uma perspectiva social-democrata que enveredou um pouco para a esquerda, um movimento de esquerda populista, talvez, nos últimos anos. Acho que a tendência é retornar para o social-democrata, bem próximo com as garantias do Estado Democrático de Direito, assim como outras nações que estão pautadas no mesmo sistema. Eu vejo que é uma onda conservadora no país, né? Eu acho que existe um retrocesso, mas sempre é um processo de luta permanente da sociedade entre as forças progressistas e conservadoras. Infelizmente, o campo progressista, por todos os malfeitos que ocorreram, foi derrotado, né? A eleição está aí, né? A eleição foi acachapante a surra que alguns setores tomaram aí, né? Enfim. Claro, Isso é uma questão para outro programa. Você está convidado aqui, você fez sucesso. Obrigado, você está convidado. Eu vou me despedindo, eu vou agradecer a você, Ricardo, pela sua presença. Martim. Volte sempre, você é muito simpático, muito inteligente, você responde. Não tem medo de enfrentar as questões. Aí fica meio embaraçado, porque também são perguntas embaraçosas. Mas eu me despeço por aqui de você e do pessoal de casa. Obrigado e até a próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado, até lá.